Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, especialmente vocês jovens que estão aqui para mais um devocional abençoado na presença de Deus. É uma grande alegria poder compartilhar da palavra e meditar juntos em um tema tão profundo e tão atual para as nossas vidas. Dois filhos, um escravo e o outro filho. Mas antes de tudo, vamos começar com um momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença neste novo dia. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso entendimento e nos enche da Tua graça. Tira de nós toda distração, todo peso e tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua presença. Que este devocional seja um alimento para a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de jovens se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 22, e diz assim: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro livre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Gálatas para corrigir um erro doutrinário. Muitos judeus convertidos estavam tentando colocar sobre os cristãos gentios o peso da lei de Moisés. Eles diziam que para ser salvo não bastava crer em Cristo, mas era necessário também guardar os rituais da lei. Então, Paulo usa a história de Abraão para explicar uma verdade espiritual. Ele lembra que Abraão teve dois filhos, Ismael, filho da escrava Agar, e Isaque, filho de Sara, a mulher livre. Um nasceu segundo a carne, pela vontade humana. O outro nasceu segundo a promessa, pela intervenção divina. Com essa comparação, Paulo mostra que nós, em Cristo, não somos filhos da escravidão da lei, mas filhos da promessa, livres pela graça de Deus. Meus amados jovens, esse texto nos mostra duas realidades espirituais: a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. O filho da escrava representa o esforço humano, a tentativa de conquistar as promessas de Deus com as próprias forças. Já o filho da livre representa a fé, a dependência total de Deus, o cumprimento da promessa pela graça. Quantas vezes nós, assim como Sara e Abraão, tentamos ajudar a Deus? Eles sabiam da promessa de um filho, mas como o tempo passava e nada acontecia, resolveram agir pela carne. Abraão se deitou com Agar e nasceu Ismael. Esse filho não era o da promessa, mas o do esforço humano. Isso fala muito conosco, jovens. Muitas vezes queremos adiantar as coisas, buscar atalhos, correr na frente de Deus. Mas o resultado do que nasce da carne é sempre peso, luta, escravidão. Só que o que nasce do Espírito gera liberdade e gera também vida abundante. O apóstolo Paulo está dizendo que não podemos viver como filhos de escravo, tentando conquistar a salvação pelas obras, mas devemos viver como filhos da promessa, recebendo pela fé a graça de Cristo. Jesus mesmo disse em João capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora pense comigo, jovem. Como isso se aplica ao nosso dia a dia?
Na vida espiritual, há quem ainda viva preso a regras, achando que a salvação é conquistada por boas obras. Mas a Bíblia é clara: somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não significa viver de qualquer jeito, mas significa viver confiando no que Cristo já fez na cruz por nós. Nas escolhas pessoais, muitas vezes queremos apressar o tempo de Deus. Um exemplo simples, a área sentimental. Quantos jovens não querem esperar o tempo de Deus e acabam entrando em relacionamentos fora da vontade do Senhor? Resultado: dores, mágoas, feridas emocionais. Mas quem espera a promessa de Deus, ainda que demore, recebe algo perfeito. Na vida profissional e na vida acadêmica, há quem tente abrir portas por jeitinho, mentiras, atalhos. Isso é agir como filho da escrava. Mas quem confia em Deus ora, estuda, se esforça e espera no tempo certo, e verá portas abertas pelo Senhor. Na santidade, o mundo oferece atalhos fáceis, prazer imediato, caminhos aparentemente mais fáceis. Mas esses atalhos, meus irmãos, eles escravizam. O jovem que escolhe viver pela promessa, pela fé em Cristo, pode até enfrentar espera e renúncia, mas colhe frutos de liberdade e de paz. O filho da escrava sempre será símbolo de escravidão, de vida carnal, de dependência do próprio braço. O filho da livre é símbolo da promessa, da graça, da liberdade que temos em Cristo. Jovem, a pergunta hoje é: de qual lado você está vivendo? Do lado da escravidão, da carne, ou da liberdade do espírito? Agora eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez você esteja se sentindo preso, escravo de algo. Pode ser escravo de um pecado, de um hábito que não consegue deixar, de pensamentos que te aprisionam, ou até mesmo de sentimentos de culpa e condenação. Mas a palavra hoje te lembra: em Cristo você não é escravo, você é filho. Filho não vive preso, filho vive livre, filho tem herança, filho tem identidade, filho sabe quem é o seu pai. O Senhor te chama hoje para viver como Isaac, filho da promessa. O mundo vai tentar te colocar de volta como escravo, mas Jesus já pagou o preço da sua liberdade. Se você sente que ainda está vivendo como filho da escrava, tentando vencer pelas próprias forças, hoje é dia de entregar de vez a sua vida ao Senhor e dizer: Pai, eu quero viver como filho da promessa. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração para estarmos agradecendo ao Senhor por esta palavra. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra tão clara e tão viva. Nós entendemos que não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Não somos escravos da carne, nem da lei, mas filhos da promessa em Cristo Jesus. Pai, eu intercedo em nome de Jesus por cada jovem que está ouvindo esta mensagem. Muitos estão vivendo presos em medos, culpas, pecados e decisões erradas. Mas hoje nós declaramos libertação pelo poder do nome de Jesus. Senhor,
Dá coragem a esses jovens para viver pela fé e não pela carne. Ensina-os a esperar o tempo da promessa, a confiar em ti, a andar em santidade e liberdade. Repreendemos todo espírito de escravidão e declaramos a vida abundante que vem do Espírito Santo. Abençoa cada família representada, cada escola, cada faculdade, cada ambiente onde esses jovens estão inseridos, que eles sejam testemunhas vivas da tua graça. E eu declaro sobre você, jovem, a bênção do Senhor, que o Espírito Santo te fortaleça, te guarde, te faça viver como verdadeiro filho de Deus, cheio de fé, cheio de ousadia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos jovens, que alegria poder compartilhar esta mensagem com cada um de vocês. Nunca se esqueçam, vocês não são escravos, mas filhos da promessa em Cristo Jesus. Vivam com essa identidade, com essa liberdade, com essa fé. Nos vemos no próximo devocional desta série. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus.